No palco das discussões climáticas, o Brasil ocupa mais uma vez o centro das atenções e das discussões, e por que não dizer também das polêmicas. De um lado, a defesa da preservação de florestas consideradas estratégicas para o equilíbrio ambiental global. Do outro, a pressão pela abertura de novas áreas para expandir a produção de alimentos e atender a crescente demanda mundial. Entre esses dois extremos surgem iniciativas como o REDD+, Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, mecanismo internacional que propõe remunerar a conservação das florestas e, ao mesmo tempo, incentivar o desenvolvimento sustentável. Mas a proposta divide opiniões e acirra o debate. É uma solução inovadora para proteger o planeta ou seria uma ameaça à produção agropecuária? Para entender o que está em jogo, a Expedição Rural recebe o secretário de Meio Ambiente do Tocantins, Marcelo Leles, um dos nomes mais respeitados do país na pauta climática, profundo conhecedor do tema. O Tocantins é protagonista em uma iniciativa inédita no Brasil, que pode se tornar referência em proteção ambiental ou colocar em xeque a viabilidade do agro em uma das últimas fronteiras agrícolas do mundo. A Expedição Rural de hoje, então, recebe o secretário Marcelo Leles. Marcelo, obrigado por aceitar o convite, conversar um pouco sobre o REDD+, aqui, falar sobre meio ambiente, sobre produção, sobre preservação das florestas. E, como eu disse no comecinho do programa, um grande conhecedor do tema, então tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Júlio, o prazer é todo meu estar aqui com vocês. Bom dia para todo mundo. A satisfação grande esse bate-papo aqui no Expedição Rural, e eu tenho certeza absoluta que será um papo muito agradável e muito esclarecedor, espero. Ah, sim, vamos lá, vamos tentar. Muita gente fala que o REDD+, que não consegue entender o que quer dizer o REDD+, qual que é o propósito do REDD+, e tudo. Então acho que é uma boa oportunidade que nós temos de tentar explicar de forma bem didática, né, para todo mundo, qual é o interesse em preservar a floresta e transformar isso em negócio no campo também, né? Crédito de carbono pode ser uma oportunidade de negócio no campo. Você tem essa visão também, não? Claro. Júlio, eu tenho certeza, tenho dito isso para o agro, e nessas conversas eu tenho dito sobre isso. O tempo dirá, esclarecerá o que é o REDD e a quantidade imensa de oportunidades que ele trará para o estado do Tocantins, em especial para o agronegócio. Eu vejo algumas pessoas dizerem assim: o programa jurisdicional de REDD+, do Estado vai fazer com que as terras no Tocantins percam valor. Vai ser o contrário. Um Estado com essa marca, com essa certificação do programa de REDD, vai ter suas terras extremamente valorizadas. Todo mundo vai querer comprar terras no Estado que produz de maneira sustentável. O REDD+, não é um programa de preservação, um programa que vai diminuir o potencial do agronegócio no estado do Tocantins. Pelo contrário, o REDD+, vai dar ao estado condições, já está dando condições de ser uma referência mundial na produção sustentável. Toda vez que fala de REDD+, muita gente diz assim: mas eu não entendo direito o que é, do que se trata. No começo do programa aqui eu falei, né, do que quer dizer a sigla, que é, deixa eu ver aqui, você sabe de cor? A redução de emissões por desmatamento. Dos gases do efeito, redução Isso. das emissões dos gases do efeito estufa por desmatamento e degradação. Mas degradação, a gente tem que traduzir, a gente tem que pedir que as pessoas leiam degradação como fogo. Uhum. Então, você gera créditos de carbono a partir da redução do desmatamento e do fogo no estado. Só que o grande X da questão está nos números. Hoje, o desmatamento é muito menos importante para a política ambiental do que o fogo. Na Amazônia como um todo e no Tocantins, de forma bem clara, o fogo é muito mais danoso ao meio ambiente do que o desmatamento. Os números até agora, e se Deus quiser vão continuar assim com todo esse trabalho, são muito positivos. Nós temos uma redução de 34,5% nos focos de calor de janeiro a julho em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas o que eu estou querendo dizer é que tem todo esse esforço do governo, mas tem um outro agente importantíssimo nessa história, é o agro.
eu fico impressionado. Lá no grupo, quando está acontecendo um incêndio, eles colocam as imagens e, na hora, há uma mobilização da região. Quando uma fazenda está queimando, essa fazenda, eles têm os grupos e eles informam através dos grupos, e as fazendas vizinhas todas se mobilizam e vão combater aquele fogo, porque eles sabem que hoje é na fazenda vizinha, mas amanhã pode ser na dele. Então eu estava dizendo do RED, para você que está nos acompanhando e que ainda não entendeu exatamente o que é o RED+, o RED+, foi uma iniciativa da ONU que, a partir desse momento que começaram a refletir sobre alternativas para preservar a manutenção de florestas nativas, onde ainda há florestas nativas, a Organização das Nações Unidas, com os seus signatários, com os seus parceiros, criaram um mecanismo que permite remunerar países em desenvolvimento, e eu acredito que o fato de ser país em desenvolvimento não quer dizer exatamente não tem exatamente uma relação direta com a questão econômica, mas é porque existe uma coincidência, talvez histórica, na escala mundial, que os países em desenvolvimento também são países que ainda têm preservada a área verde, né? E então essa iniciativa, esse mecanismo permite remunerar os países que aceitam certificar uma prática de manutenção dessas áreas nativas, dessas áreas verdes, para que qualquer atividade econômica ou predatória que possa porventura acontecer seja fiscalizada pela própria origem, pelo próprio país. E, em troca disso, naturalmente, para poder gerar desenvolvimento econômico e social, nos lugares onde essas florestas são preservadas, existe uma compra de um percentual desse crédito de carbono que gera e que é usado por iniciativas mundo afora que precisam usar o crédito de carbono. É mais ou menos isso, Marcelo? Exatamente. É um mecanismo mundial concebido nas COPs, né, que são as conferências das partes, que acontecem há 30 anos. A primeira foi a Rio 92. Ali começa a história das COPs e elas vêm acontecendo ano a ano desde essa época. São 196, se não me engano, países signatários. O mundo se reúne nas COPs. Ontem foi muito bacana porque nós mergulhamos na preparação de Belém para a COP. Mas o mais bacana, Júlio, foi entender o conceito. O conceito é contar ao mundo o que é a Amazônia. Se os cidadãos do mundo que vão vir para a COP de Belém, quiserem vir para um ambiente confortável, como foi a COP de Dubai, como foi a COP de Paris, como será o ano que vem a COP de Sydney, na Austrália, não é isso que vai acontecer. Os cidadãos do mundo vêm para uma cidade amazônica, com todas as dificuldades, todas as necessidades de uma cidade amazônica. Eles vêm conhecer a realidade da Amazônia. Porque o mundo tem que entender que não é só preservar a Amazônia, não é só, olha, a Amazônia tem que ser preservada a qualquer custo porque é o pulmão do mundo. Ótimo, concordo plenamente. Nós temos que preservar a Amazônia porque ela é o pulmão do mundo. Só que nós temos que gerar oportunidades para os milhões de cidadãos que vivem na Amazônia. Como é que está a participação do na COP? Porque isso me preocupa muito, sabe, Marcelo? Óbvio que a gente está ali discutindo as questões climáticas, mas a gente não pode deixar o agronegócio aparecer para o mundo como réu, como antagonista, porque, inclusive nas regiões amazônicas, a gente tem belíssimos exemplos de produtores rurais de um agro altamente tecnológico, altamente sustentável. A gente tem fazenda no Pará, em região de área amazônica, que tem integração lavoura, floresta, pecuária de um jeito incrível, sabe? Exato. E o mundo precisa ver isso. Exato. Né? Você sentiu isso lá? Você percebe isso? Claramente. Nos espaços do Tocantins, na COP, né, nós teremos no hub do consórcio da Amazônia Legal, onde é que o Tocantins se posiciona? Em qualquer COP, não só na COP de Belém. O ano passado foi no Azerbaijão, em Baku. O ano retrasado foi em Dubai. O ano anterior foi no Egito, em Sharm el-Sheikh. Em todas as COPs, onde é que o Tocantins se posiciona? No hub
do Consórcio da Amazônia Legal, no stand do Consórcio da Amazônia Legal. Dentro do stand, nós temos painéis de todos os estados. E o Tocantins tem os seus painéis. Então, o que nós combinamos? Que nós vamos potencializar, que nós vamos incentivar painéis do agronegócio, da produção e da preservação juntos. Porque ela me dá a oportunidade de dizer claramente o seguinte: não é uma troca, é um complemento. Nós não estamos trocando o PIB do agro pelos recursos provenientes da venda dos créditos. O RED, nenhum programa de carbono, nenhum programa de RED tem força legal maior do que o Código Florestal Brasileiro. A nossa Bíblia da produção e preservação chama-se Código Florestal Brasileiro. O RED não tem poder de proibir o desmatamento 1 centímetro a mais do que está escrito no Código Florestal Brasileiro. Então, a produção vai continuar funcionando do mesmo jeito. O que o RED vai fazer é trazer recursos complementares, recursos que vão ajudar o agro a produzir de maneira cada vez mais sustentável, recursos que vão ajudar o combate ao fogo, que é o nosso principal desafio. Como eu disse a você, o fogo hoje é mais prejudicial, muito mais prejudicial ao meio ambiente do que o desmatamento. E nós vamos focar, ponto 1 da aplicação dos recursos do RED, fogo. E aí voltamos àquela reflexão: se tem alguém prejudicado pelo fogo, em primeiro lugar é o agro. Sim, ponto 2, desmatamento ilegal. Ilegal não, eu não vou nem usar ilegal, vou dizer desmatamento não autorizado. 21% do desmatamento que acontece no Tocantins hoje ainda é desmatamento não autorizado. Esse desmatamento não autorizado tem que acabar. Então, esse vai ser um foco, mas o foco principal é o fogo. Mas nesse ponto, eu até quero entrar nessa questão do fogo, mas nesse ponto existe uma preocupação muito grande, sobretudo do setor do agro, de, a partir da regulamentação do RED no Estado, aumentar uma suposta leniência, principalmente na entrega, por exemplo, de licenciamento ambiental. Ora, travestido por mecanismos que garantam a manutenção da floresta em áreas que legalmente poderiam, por exemplo, ser abertas, visto que a gente tem 2 milhões de hectares em produção e mais 6 milhões de áreas agricultáveis. As pessoas, sobretudo os produtores, os investidores do resto do Brasil e do mundo que querem investir no Tocantins, têm razão para se preocupar? Zero. Nenhuma razão. Quando nós começamos a dialogar com o agro, o que eles colocaram? Olha, vocês estão falando, estão nos perguntando como é que vocês querem, como é que nós queremos usar os recursos que chegarão para o agro da venda dos créditos. Nós estamos perguntando isso para vocês. Eles falaram: nós queremos modernizar o Naturatins. Nós queremos o Naturatins eficiente. Nós queremos o Naturatins ágil. Porque nós precisamos das nossas licenças no tempo certo. A chuva, ela tem um período. Nós não podemos mudar o período da chuva, o período do plantio. Tá. Sabe o que nós fizemos, Júlio? Nós negociamos com a Mercúria, que já está colocando recursos antecipados, recursos de pré-investimento, para que nós possamos terminar todos os estudos e ações necessárias para a certificação dos créditos. E nós negociamos com a Mercúria para a gente mudar a destinação de parte desses recursos do pré-investimento para a contratação de um sistema de análise do CAR. Porque o agro entendia que a análise do CAR é fundamental para os seus financiamentos, etc. Um produtor, por exemplo, que adere ao RED, e aí imagina no futuro próximo isso já está acontecendo, e por alguma razão de ordem climática ou sei lá, algo que aconteça que esteja alheio à vontade dele, que gera uma queimada, e por conta disso gera um prejuízo nos índices. Esse produtor pode sofrer algum tipo de sanção? O produtor não vai aderir ao RED. Nenhum produtor adere ao RED. O produtor participa da discussão sobre o RED. Mas ele pode aderir dentro da propriedade, não pode, uma vez regulamentado? Não, ele pode executar o seu projeto de RED privado. Isso.
O programa jurisdicional, programa do Estado, não há necessidade de nenhum produtor aderir ao programa do Estado. Sim. O que há é a necessidade, de acordo com o padrão internacional ART-TRI, que é o padrão que rege o programa, ou seja, o que nós estamos fazendo para certificar os créditos não veio da nossa cabeça. É um padrão internacional, o mais rigoroso do mundo, chamado padrão ART-TRI americano, que colocou o escopo de tudo que nós temos que fazer para certificar. Tá. Então, nós estamos fazendo todo esse processo. Beleza. Nesse padrão não há nenhuma referência à adesão do produtor. Sim. Porque nós estamos contabilizando, não é a área da fazenda. Nós não estamos entrando na sua fazenda e olhando lá o que você tem de vegetação, o que você não tem. Não. É uma contabilidade geral. No cálculo geral do Estado, a redução do fogo, a redução do desmatamento, se houver, esses créditos são gerados. Então, não é fazenda por fazenda. Essa é uma grande confusão. Agora, o produtor pode fazer o seu projeto privado de rede. Se for uma grande propriedade, se for uma propriedade média, não vale a pena. Eu já digo logo que não percam tempo com isso, que é muito caro. E o RED ele vai comercializar o crédito do excedente, né? Não é nem o crédito carbono. No privado, sim. Se você fizer um projeto privado de rede, você tem que conservar a mais do que a sua reserva. Num projeto privado. No projeto jurisdicional, não. Ninguém vai obrigar. Por isso que eu bato sempre na tecla. Código Florestal Brasileiro é soberano. Não, o nosso projeto de rede jurisdicional não obriga ninguém, primeiro, a aderir ao projeto. Não tem essa necessidade. Segundo, nem 1 metro a mais do que ele preserva. Nem 1 metro a mais do que ele preserva. O cálculo é geral. No momento em que nós combatemos o fogo com mais eficiência, no momento em que nós combatemos o desmatamento não autorizado, nós vamos gerar créditos para o futuro. Mas o que eu queria chamar a atenção mesmo, Júlio, é o seguinte, é que todos entendam que o que nós estamos certificando agora são créditos do passado. Sim, mas essa certificação vai gerar uma regulamentação para o futuro nenhuma. Também. Não? Não existe. Nenhuma. Eu não crio um ambiente para que seja aplicado? Por isso. Mas isso não é um prejuízo do ponto de vista de trabalho que está sendo executado? Como? Eu deveria criar, no meu entendimento. Não tem. Isso, as grandes entidades estavam com essa dúvida. Tipo assim, a pergunta que muitos fizeram é assim, o que vocês venderam para o futuro? Que compromisso vocês fizeram com nossas terras para o futuro? Nenhum, Júlio. Não, mas não é nem nesse ponto. Quando eu digo que pode ser um prejuízo, porque está havendo um trabalho grande, né? Que se é para regulamentar, não há uma previsão legal que essa regulamentação persista para gerar oportunidade de novos negócios? A regulamentação tem nome. Código Florestal Brasileiro. Nós já estamos regulamentados. Não, eu me refiro ao programa do RED. Ao programa do RED é o seguinte... Nós estamos certificando agora créditos entre 2020 e 2024. Isso. Um trabalho que nós já fizemos. Quem fez? Todos os tocantinenses. Sim. Entre eles. Gerou crédito. Entre eles. Quem são os principais atores dessa redução? Produtores rurais. Produtores rurais. Ah, mas os povos indígenas e quilombolas também preservam suas áreas. Sim. Então, eles também. O Estado tem as suas políticas. Sim. Também. Então, esses 3 atores, eles vão ser beneficiados diretamente com os recursos do RED. Beleza. Mas eu quero voltar à tese do passado. É a mesma coisa de você ser contratado para construir uma casa. E você constrói a casa. Aí na hora de você entregar a chave da casa para quem te comprou, aí você fala assim, não, beleza, a chave está aqui. Mas eu não vou querer receber pela casa, não. Não estou... Aliás, precisando do dinheiro. Você está precisando do dinheiro, mas você diz assim, não quero receber não. Seria isso o que nós faríamos se a gente abrisse mão do programa. Do que foi feito até porque aqui, isso né? nós já fizemos. Agora, para o futuro, não há, primeiro, deixar claro, os créditos que nós estamos certificando são do passado. Já fizemos o trabalho. Para o futuro, não há compromisso. Se nós gerarmos créditos no futuro, pela redução do fogo e do desmatamento não autorizado,
ok, vamos receber pelos créditos que gerarmos. Se nós não gerarmos, nós não vamos receber, é só isso. Mas ele não pede, essa comercialização do futuro não pede uma nova regulamentação, então? Não. Então o modelo de regulamentação fica instituído. Fica instituído, é o Código Florestal. O Código Florestal é que regulamenta. Agora, gerou créditos para o futuro, temos recursos. Não gerou, não temos. Nós não assinamos, o contrato que nós assinamos com a Mercúria não imputa nenhuma responsabilidade ao Estado na questão da geração de créditos. Se gerarmos, teremos recursos. Se não gerarmos, não teremos. Como é que nós vamos gerar? Reduzindo o fogo, reduzindo o desmatamento não autorizado. Nós vamos gerar no futuro? Acredito que sim, claro. Por quê? Porque seremos irrigados pelos recursos que virão da venda dos créditos passados entre 2020 e 2024, que estamos certificando. Esses recursos são volumosos. Eles vão substituir o PIB do agro? Não. Mas eles chegam para complementar. Marcelo, a gente está caminhando para o encerramento do programa, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta para ti, porque houve muita polêmica envolvendo duas ações que estão acontecendo simultaneamente. Paralelo à discussão do RED+, aqui no Tocantins, também está sendo discutido na Assembleia Legislativa a mudança, a atualização do ZEE, que é o Zoneamento Ecológico e Econômico, né, do Estado do Tocantins. E muitas pessoas, ao relacionar essas duas ações, têm atribuído ao ZEE uma espécie de preparação do controle de áreas agricultáveis, por exemplo, para a finalidade de atender os interesses do RED+. E aí os mais críticos dizem que isso pode, por exemplo, entre outras coisas, ajudar a inviabilizar a principal atividade econômica do Estado do Tocantins, que é o agronegócio. Existe relação entre uma coisa e outra? Não existe relação nenhuma entre o ZEE e o programa de RED. Quanto à questão dessa possível ou essa reflexão de que o ZEE poderia inviabilizar, uma coisa que eu acho importante dizer é que a chance do governador Wanderley Barbosa apoiar qualquer iniciativa que traria essa possibilidade de atrapalhar, não digo inviabilizar não, de atrapalhar a atividade do agronegócio é zero. O governador Wanderley Barbosa é do agro, ele tem propriedade, ele entende a força do agro, então não há essa possibilidade. Não há relação entre o RED e o ZEE. E é importante dizer que o ZEE é uma ferramenta importante, é como se fosse um plano diretor do Estado, né? Potencializando áreas que têm mais vocação para a preservação e potencializando áreas que têm mais vocação para a produção. É importante. Mas o ZEE está na Assembleia porque o agronegócio nos pediu, através de vários documentos e reuniões, que mandasse o ZEE para a Assembleia, porque é uma ferramenta importante para o agro também, especialmente para os produtores da região do bioma amazônico, lá no Bico do Papagaio. E a gente então fez todo um esforço para encaminhar o ZEE para a Assembleia. Mas o que eu quero dizer é que eu concordo plenamente que essa discussão tem que se aprofundar, o agro tem que ir para dentro da Assembleia, tem que conversar com os deputados. No meu ponto de vista, de fora, eu diria que essa discussão tem que ser e vai ser aprofundada, uma discussão onde todos os atores se sintam confortáveis, todos entendam a importância ou não do ZEE para o Estado, mas nenhuma relação entre RED e ZEE, zero, não existe. Qualquer união desses dois temas é desinformação clara. Muito bem. Bom, a Expedição Rural está chegando, infelizmente tem muito assunto aí interessante para a gente discutir, mas eu já fico o convite para que a gente traga para a Expedição Rural essas pautas, essas discussões que envolvem o interesse do campo, do agronegócio, do produtor e do meio ambiente, porque afinal de contas a gente tem que preservar o lugar onde a gente vive e produz, né? Então você está sempre muito bem-vindo.
sempre um convidado de honra e especial aqui no Canal Rural, aqui na Expedição Rural também. Está sempre às ordens para discutir esses assuntos que mexem com o lugar onde a gente vive. Muito obrigado por aceitar o convite, por estar conosco aqui, viu, Marcelo? Júlio, eu sabia que ia ser um prazer e foi exatamente como eu imaginei. Foi extraordinário, né? É muito bom você dialogar com pessoas extremamente preparadas, né? E você é extremamente preparado, extremamente inteligente. Então foi um papo muito bom. Eu estou pronto para continuar esse debate em outras oportunidades. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência, deixar um convite para o nosso próximo encontro na semana que vem aqui na Expedição Rural. Um abraço para todo mundo e até lá.